Cumprimento tudo na do Senhor. Estamos aqui novamente. O sinal caiu, mas conseguimos retornar novamente. Nós estávamos aqui reunidos no nome de Cristo, de Jesus, nosso Senhor e Salvador, relatando a respeito da palavra de Deus sobre Saul, por a sua desobediência, por havido ter deixado de ouvir a palavra do Senhor seu Deus, por havido ter transgredido a lei do Senhor. Como nós conseguimos retornar novamente esse sinal, que a internet tinha caído, eu vou falar a respeito novamente para nós compreender e entender. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, ao verso 23, vai nos relatar: porém Saul disse: tenho porventura o Senhor tanto prazer no holocausto ou no sacrifício, quando que se obedece a sua palavra. Então a palavra do Senhor nos descreve que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul, ele tinha desobedecido a palavra do Senhor seu Deus, ele tinha sido rebelde. No verso 23 vai falar porque rebelde com pecado de feitiçaria, de obstinação e como a idolatria de culto, visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi os mandamentos do Senhor e as tuas palavras, porque eu temi o povo e deixei de ouvir a sua voz. Agora, pois, te peço, por favor, que perdoa-me o meu pecado e volte comigo para que adore o Senhor. Então esse texto, ele nos relata que Deus, ele consagrou a Saul a rei. Ele entregou nas mãos de Saul um reinado para ele reinar. Mas o texto também nos descreve, nos relata que Saul, ele foi rebelde. Ele temeu ao povo, ele temeu aos homens e deixou de ouvir a palavra de seu Deus e veio transgredir, veio a pecar. E o Senhor rejeitou Saul por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão, e tirou o seu reinado e passou para o próximo. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. E havido Saul ter transgredido a palavra do Senhor, sido influenciado por os que convivem ao seu redor e deixado de ouvir a palavra de Deus para ouvir palavras de homens e viesse a pecar, a transgredir, Deus rejeitou Saul. Saul perdeu a sua bênção, o seu reinado, qual o Senhor tinha entregue para ele, e passou para o próximo. E no livro de Samuel, ao capítulo 16, ao verso 14, vai falar que depois que Saul foi rejeitado por Deus por causa da sua transgressão, do teu pecado, se retirou de Saul o Espírito Santo de Deus. E o Senhor, da parte do Senhor, um espírito maligno atormentava Saul. Ou a consequência do pecado, a consequência da sua rebeldia, da tua desobediência, por haver ter deixado de ouvir e obedecer a palavra de Deus. E o espírito maligno atormentava Saul, depois que Deus rejeitou, depois que o Espírito Santo se retirou sobre ele. E não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente dos dias de hoje. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, no Antigo Testamento,
Nós entendendo e compreendendo através desse texto, de primeiro livro de Samuel, capítulo 15, ao verso 23, por Saul ter temido ao povo, aos homens, ouvir a palavra do seu Deus, e a pecar e transgredir, Deus rejeitou e passou para o próximo. E não é diferente dos dias de hoje. Muitos no meio de nós estão perdendo o que Deus já tem entregado, o seu ministério, o seu chamado, a sua bênção, por a sua desobediência, por a sua rebeldia, por o seu pecado. Por eu ter deixado as pessoas ao seu convívio, ao seu redor, onde seja que for, no teu trabalho, a te influenciar, a se afastar de Deus. E assim como Saul desprezou, rejeitou a palavra do Senhor, seu Deus, Deus rejeitou Saul para o próximo. E o Espírito Santo do Senhor que estava selado sobre Saul se retirou. E da parte de Deus, um espírito maligno atormentava Saul. E a palavra nos descreve que Saul, ele vinha se perecer, morrer, longe da presença do Senhor. E não é diferente do dia de hoje. Porque o texto e a Bíblia nos descreve que depois de você ter se convertido. Voltou? Glória a Deus, aleluia. O sinal caiu novamente, isso é coisa que... Então não é diferente dos dias de hoje. Muitas pessoas estão perdendo o seu ministério, o seu chamado, qual as suas mãos, devido por a sua desobediência, devido por o seu pecado, por a sua rebeldia, por ter deixado pessoas ao seu ter te influenciado da presença, está perdendo o seu chamado, o seu ministério, o seu milagre, a sua bênção, o seu propósito, a sua visão grande, qual o Senhor tenha concedido e dado da parte do Senhor. Já tenha muitas pessoas no nosso convívio está perdendo. O Senhor foi concedido a ele, perdendo por a sua rebeldia, por causa da sua transgressão, por causa da sua iniquidade, do seu pecado frequentemente. Se converta, volta a mente para o Senhor, que perdeu o seu reinado e foi passado para o próximo. E Deus rejeitou Saul e tirou da presença. Saiu de Saul por espírito maligno, espírito imundo. E não hoje do Evangelho da vossa salvação, crendo em Jesus como teu Senhor e Salvador, se convertendo. O Espírito Santo. Mas havido você contra Deus, o Espírito Santo se retira. E 7 espíritos malignos entra na sua vida. Entra na tua casa. Te atormenta. E você começa a... Porque o Espírito da atualidade está atuando. O sinal caiu novamente. Hoje já está com as 4 vezes que o sinal está caindo. Eu não sei que está um fato. Mas é coisa que acontece quando é online. Nós estava falando a respeito de Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, ao verso 24 ao verso 23. Que vai descrever, vai nos relatar que Saul foi chamado por Deus e consagrado a rei. E por Saul ter temido ao povo, temido aos homens, e deixado de ouvir a palavra do Senhor, seu Deus, para ouvir a palavra do homem, que é pó, que é cinza, viesse pecar e transgredir a lei de Deus, Deus tirou o seu reinado e passou para o próximo. Deus rejeitou Saul, porque ele foi rebelde, porque ele foi desobediente, porque ele pecou contra Deus. Então, meu amigo, você que está entrando agora, devido já umas 4 vezes ter caído o sinal e nós conseguimos retornar novamente essa live, nós estamos relatando na palavra
No primeiro livro, Samuel, capítulo 15, ao verso 24, verso 23, a respeito de Saul, que foi consagrado a rei, a governador, a nação de Israel. E por ele ter perdido o seu reinado, por ele ter temido ao povo, por ele ter temido aos homens, por ele ter deixado ser influenciado por os que convivem ao seu redor, ao seu trabalho, e rejeitado, deixado de ouvir a palavra do Senhor seu Deus para ouvir a palavra de homens, que retirou ele da presença de Deus devido à sua desobediência, à sua rebeldia, à sua transgressão. E nesse texto vai nos relatar e descrever que o seu reinado foi passado para o próximo. Deus tirou o reinado de Saul e passou para o próximo. E Deus rejeitou Saul porque pecou contra Deus, porque rejeitou as suas palavras, por haver ter deixado de ouvir o Senhor seu Deus para ouvir a homens, que é pó, que é cinza. E não é diferente dos dias de hoje. Muito no meio de nós estão perdendo algo que Deus já entregou, Deus já concedeu. Estão perdendo porque estão sendo rebeldes, porque pecaram contra Deus. Não se retornaram para o seu Deus, não se converteram em Cristo. E estão perdendo o seu ministério, o seu chamado. Algo grande da parte de Deus, que Deus tenha relatado, revelado como uma visão de algo futuro que Deus vai conceder, vai entregar, vai realizar. Muitos estão perdendo porque deixaram de acreditar, por ter sido rebelde, de não ter cumprido e guardado os mandamentos do Senhor seu Deus, mas por ter influenciado por pessoas rebeldes, por pessoas desobedientes, desobedecem à palavra de Deus. E assim aconteceu na vida de Saul, e não é diferente da vida de hoje. Não é diferente dos dias de hoje. Saul, ele foi influenciado por o povo, ele temeu o povo. Ele deu ouvido aos homens e deixou de ouvir Deus. E ele perdeu algo que Deus tinha entregado tão grandioso da parte do Senhor, que era seu reinado, porque ele tinha sido consagrado a rei. E depois ele perdeu a presença do Altíssimo, de Deus, porque Deus rejeitou Saul, e o Espírito Santo, que estava selado sobre Saul, se retirou. E Deus mandou um espírito maligno, atormentou para atormentar Saul. É isso que ocorre quando o cristão, o Filho de Deus, se desvia dos caminhos de Jesus, que ele perde o Espírito Santo. Ele é atormentado por 7 espíritos malignos, assim como ocorreu na vida de Saul. Porque aqui no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 ao verso 23, verso 24, e Samuel, capítulo 16 ao verso 14, que descreve e fala de fatos que um espírito maligno da parte do Senhor, seu Deus, foi mandado sobre Saul para atormentar, devido a Deus ter rejeitado ele por a sua rebeldia, por a sua desobediência, por a sua transgressão. Não é diferente dos dias de hoje. Muitos estão perdendo o que Deus já entregou, já concedeu, por ser desobediente, por ser rebelde, por ter deixado de ouvir a palavra do Senhor, seu Deus, por ter deixado pessoa ao seu convívio, ao seu redor, influenciar, para distanciar da presença do Senhor. E a pessoa vem pecar. Porque quem é influenciado por ímpio, vem a perecer. Porque no livro de 1 Salmo, no primeiro livro de Salmo, capítulo 1, vai nos relatar e descrever aos fatos a respeito que bem-aventurado é o homem que não anda ao conselho do ímpio, do perverso, do rebelde, não se deita no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, participa dos vossos pecados, das vossas práticas. Então é bem-aventurado o homem que não se deita nos caminhos do pecador, do perverso, do rebelde, não se assenta nas rodas dos escarnecedores.
Antes o seu prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Mas Saul perdeu o seu reinado. Perdeu a presença de Deus e o Espírito Santo por ter sido rebelde, por ter sido desobediente. E muitos nos dias de hoje, que está acontecendo e ocorrendo, que estão perdendo o seu chamado, seu ministério, a sua bênção, o seu milagre, algo que Deus já entregou, por ter sido desobediente e rebelde, por havido ter transgredido e pecado contra Deus e não retornado para o Senhor, seu Deus, não se converteram novamente. Continua rebelde. E estão perdendo o que Deus já entregou. E assim aconteceu com Saulo. Ele perdeu o Espírito Santo, a presença de Deus, o seu reinado. Ele foi rejeitado por Deus e veio a perecer, morrer longe de Deus, longe da presença do Altíssimo, porque ele foi rejeitado. E não é diferente dos dias de hoje. Porque a palavra vai nos relatar, Efésios 1:13, depois de ter ouvido a palavra do Evangelho da vossa salvação, crendo em Jesus, se convertido, se tornando filho de Deus, cristão, o Espírito Santo é selado sobre a pessoa, sobre você. Porque antes você era apenas criação. Deus tinha criado com as demais coisas. Como a palavra nos relata no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16. Que Deus criou o homem e as demais coisas. Criação. E se torna filho de Deus depois que nasce do Espírito Santo e do batismo. Depois que se converte a Jesus Cristo. O Espírito Santo é selado sobre o homem. Mas a vida do homem ter pecado, transgredido a lei de Deus, no livro de Mateus, ao capítulo 12, ao verso 43, vai falar sobre a estratégia de Satanás, do diabo. Devido ao homem ter rejeitado os mandamentos de Deus para cumprir e viver, de havido o homem ter pecado e não ter se convertido, ter se retornado para Deus, mas ter permanecido no erro, no pecado. Aí vem o diabo com a sua estratégia. E o homem é atormentado por 7 espíritos malignos. Vem o espírito da incredulidade, da dúvida. O espírito da avareza. Da loucura. Que é a depressão, a tristeza, a angústia, o oculismo, a prostituição, a mentira, o engano, a avareza, a discórdia, a desamizade. Vem 7 espíritos malignos sobre o homem que se desvia, que abandona Jesus Cristo. E o texto vai nos relatar em Mateus 12 ao 43, quando o espírito imundo sai do homem, quando o espírito imundo sai do homem, quando ele se converte a Jesus Cristo, que o Espírito Santo é selado sobre ele, quando ele nasce de novo, quando ele nasce do Espírito, que ele se torna filho de Deus, porque antigamente ele era criação. E quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares arenos, procurando repouso, porém não encontra, olha o que o espírito maligno diz. Por isso, diz, voltarei para minha casa, voltarei para aquele homem de onde eu saí. E tendo voltado, e encontrado aquele homem vazio, porque pecou contra Deus, não permaneceu na sua fé, não permaneceu em Cristo, e pecou como Saul. E havendo aquele homem ter perdido o Espírito Santo, havido o Espírito Santo ter retirado dele, por causa da sua transgressão, do seu pecado, da sua rebeldia, e permanecido no erro do pecado, o espírito imundo encontra aquele homem vazio, então ele vai e leva consigo outros mais 7 espíritos piores do que ele, e entra no homem e habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que os primeiros. Assim também acontece essa geração perversa. Olha o que o texto nos escreve no relato. Então, meu irmão, não seja desobediente. Permaneça na tua fé. Não seja um jogo da vida. Permaneça em Cristo. Você já nasceu de novo. Você aceitou Jesus, se converteu. Deus selou o Espírito Santo sobre você. Não perca essa oportunidade e essa graça, de qual Deus tem te concedido e te entregado. Porque tu se desviar, tu pecar, se afastar dos caminhos do Senhor, os teus atos se tornarão pior do que os primeiros. Que tu bebia, vai beber mais. Que tu se prostituía, tu vai se prostituir mais. Que tu mentia, tu vai mentir mais. Que tu era avarento, tu vai ser mais ainda.
Porque 7 espírito maligno tá sobre você. Por causa da tua rebeldia. Por causa de tu permanecer no pecado e não retornar para o teu Deus, não se converter novamente. Não seja um jogo da vida, mas seja trigo. Permaneça na tua fé, permaneça em Cristo. Deixe de ser rebelde. Senão o diabo, ele vai te escravizar. Pior do que os primeiros atos que ele escravidava antes tanto seguir o curso desse mundo, falta de conhecimento de Deus. Mas agora liberto, em vez de permanecer, retorna novamente da onde Deus te tirou. E permanece no erro do pecado. E 7 espírito imundo habita sobre você, porque você permaneceu no pecado. O Espírito Santo se retirou, tu perdeu Deus, que estava selado com você. Como filho do Altíssimo, como filho de Deus, agora é um instrumento de Satanás. A angústia, a tristeza, a dúvida, a desapaciência, a desamizade, a discórdia, a acusação, a fofoca, são práticas que vai estar sobre a sua vida por causa da atuação desses espíritos imundos e coisas piores. E Jesus, ele falou a respeito disso. Respeito disso para um paralítico que se encontrava há 38 anos, acamado. Mas ele teve o privilégio de ter um encontro com Jesus. E Jesus, tendo compaixão dele, curou. Deus é fiel, aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Permaneça. Permaneça. Deus, ele tem algo grande e tremendo para você. Depende de você. Só depende de você permanecer. Jesus falou a respeito disso. Jesus, ele curou um paralítico há 38 anos que não estava acamado. Jesus perdoou os pecados dele e libertou ele das cadeias, das trevas, da escuridão que aprisionava aquele homem. Dessa forma, paralisado, era um paralítico. Jesus encontrou ele e falou assim. Mais tarde, no livro de João, capítulo 5, ao verso 14. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não peque mais, para que não te suceda coisas pior. Coisas pior. Então, Saul, ele pecou e coisas pior sucedeu. A consequência veio por seu ato, por a sua atitude, por a sua rebeldia. Saul, ele foi rebelde porque ele temeu aos homens, ao povo. Deixou ser influenciado por homens. E deixou de ouvir a palavra de seu Deus. E vinha a transgredir, a pecar. E o Senhor tirou o seu reinado e passou para o próximo. E o Senhor rejeitou Saul. E o espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul, porque o Espírito Santo tinha havido se retirado de sobre ele. Então, meu amigo, não é diferente dos dias de hoje. Depois que tu peca, abandona Jesus, permanece no pecado, por causa da tua transgressão, da tua iniquidade, da tua rebeldia, 7 espíritos malignos piores vão atuar sobre você. Da angústia, da tristeza, da fofoca, da acusação, da mentira, da prostituição, do alcoolismo, da avareza, da ira, da despaciência, da inveja, da amargura, vai atuar sobre você, porque tu é uma casa vazia, tu perdeu o Espírito Santo, por ter sido rebelde. Então o Senhor Jesus avisou a respeito disso, não pegue mais para suceder coisas pior. E havendo você não ter permanecido em Jesus Cristo, vem ter transgredido e permanecido no seu pecado, no seu erro, espíritos malignos, sede, vão atuar sobre você e até mais. Como descreve no Primeiro Testamento,
no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 12 ao 43, a estratégia do diabo, quando ele vem contra aquele homem vazio por haver tido pecado, havido ter perdido o Espírito Santo, havido o Espírito Santo ter se retirado sobre ele, como aconteceu com Saul, e o espírito maligno que atormentava Saul, e 7 espíritos malignos, pior, atua sobre esse homem agora, porque ele foi rebelde, ele pecou contra Deus, ele rejeitou Deus. Então não rejeita o teu ministério, a tua bênção, o teu milagre, o teu chamado, como a Saul rejeitou, por ter sido rebelde, por ter tido pecado, perdido o seu reinado, foi passado para o próximo. E ainda foi rejeitado por Deus e perdeu o Espírito Santo. E espírito maligno da parte de Deus atormentava aquele homem. E não é diferente do dia de hoje, quando você transgride a lei do Senhor e permanece no pecado, porque o pecado ele causa transgressão, o pecado ele causa divisão. Isaías 59 ao 2, os vossos pecados, as vossas iniquidades causam divisão entre você e Deus. E tem uma divisão entre você e Deus, o diabo vai entrar na tua vida. Ele vai habitar, ele vai atuar em você. Ele vai causar que você venha praticar coisas desagradáveis. Porque a Bíblia fala que o ar daquele homem se torna pior do que o primeiro. E Jesus fala, não peque mais para não te suceder coisas pior. Não peque. Que você caiu, pecou, volte para Jesus. Volte, que ele venha produzir fruto de arrependimento, que Jesus vai te perdoar. Se convertam novamente. Permaneça em Cristo. Porque a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 8, ao verso 31, e diz, pois Jesus aos judeus, se vós permaneceste na minha palavra, verdadeiramente serão meu discípulo. Permanece, seja filho de Deus, seja discípulo de Jesus, tem que permanecer na santidade, na verdade, e na justiça, e no amor, e na misericórdia, na paz. Permaneça em Jesus, porque tu vim transgredir, pecar e permanecer no erro, você vai ser atormentado, você vai ser escravizado por espíritos malignos. Volte novamente para o Senhor teu Deus quanto é tempo, porque nós sabemos com clareza no livro de 1 Coríntios, ao capítulo 6, ao verso 9, vai falar, não sabe que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos engane, nem o impuro que pratica impureza, nem a idólatra, nem o adultério, nem o afeminado. Isso é para o homem sexual, para a mulher lesbiana, que pratica essa prática, que não se arrepender, que não se converter, que não se arrepender do seu pecado e morrer nesse ato, que vai para o inferno, vai receber uma condenação por essa prática, por esse ato. Porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E no livro de Romanos 6 ao 23 fala que o salário do pecado é a morte. E havido o salário do pecado ter sido consumido, o que é isso? É o homem viver na praia do pecado, sendo servo do pecado, e o pecado a vir sendo consumido, ele morrer na praia do pecado, o pecado foi consumido, ele recebeu o seu salário. E o salário do pecado é a morte espiritual, a alma ser lançada no inferno. Então, se converta, se arrependa. O homem afeminado que pratica a sexualidade, que a mulher lesbiana, se converta dessa prática. O homem sexual, afeminado, se converta. A mulher lésbica se converta. O avarento, o ladrão, os bêbados, os maldizei que anda reclamando, os avarentos, não entrarão no reino de Deus. Não entrarão. Nunca foi tempo de brincar. E Jesus está voltando. Está próximo. Nós, discípulos de Cristo, estamos anunciando, estamos avisando. E muitos estão brincando com a sua palavra. Estão debochando, blasfemando. Se arrependa enquanto é tempo. Quando você ainda estiver em vida, há salvação. Mas que tu morrer na praia do pecado, só tem um lugar para você. O inferno. Tu sabe por quê? Porque no primeiro livro de Pedro, ao verso 15, seja santo assim como eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver.
Aquele Deus, Jesus, que não faz acepção de pessoa, que ele julga eu e você por as nossas práticas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas pronúncias. Ele vai julgar nós por as nossas práticas, por as nossas obras. E é essas obras que aqui foi pronunciada, há uma condenação para ela. E que você vir morrer, entrar a óbito nessas práticas, no oculismo, na prostituição, na avareza, na prática da feminação, do homossexual, do homem afeminado, da mulher lésbica, da idolatria, da feitiçaria, da prática espírita, espiritualismo, a prática centro-urbana, terreiro de feitiçaria, macumbaria, os feiticeiros não entram no reino do céu. Se arrependem quando é tempo, porque a palavra do Senhor está nos escrevendo e nós estamos alertando a condenação vindoura, futura, para aqueles que vivem na prática do pecado. Porque no livro de Apocalipse, capítulo verso 22, fala, não descreve que é a segunda morte, é o inferno, é o espírito. E tais que praticam essas práticas não entrarão no reino de Deus. Os que vivem praticando desamizade, discórdia, ira, inveja, feitiçaria, levantando falso testemunho contra o seu irmão, que é a fofoca, essa língua venenosa. Se converta, se arrependa enquanto é tempo. Não negue o seu chamado. Não negue, não renuncie o seu ministério. Porque Deus, para nós finalizar essa live, porque no livro de Colossenses capítulo 3 ao verso 5 vai fazer: faz, pois, morrer as vossas naturezas terrenas. Qual é a nossa natureza terrena? É o desejo de se prostituir, é a impureza, é as paixões, é de expor a sua nudez, roupa transparentíssima, a sensualidade, é a lasciva, o desejo maligno, pornografia e imoralidade. Abandona essa prática, se converta enquanto é tempo. A idolatria e a avareza, pois essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que você morrer nessas práticas, a ira de Deus vai vir sobre você e vai te consumir. Você vai descer direto para o inferno. Então se converta. Faça morrer a vossa natureza terrena, o desejo de mentir, de roubar, de enganar, de se prostituir, de praticar idolatria, feitiçaria, discórdia, desamizade, ira, de levantar falso testemunho contra o teu irmão. Todas essas práticas é pecado. E há uma condenação para isso. O inferno, para os que vêm, morrer na face dessa terra nessas práticas. A graça de Jesus nos basta. Deus, ele está te chamando e está te dando um privilégio. Se converta. Renuncie. Jesus falou isso no livro de Lucas, ao 9 verso 23. Aquele que vem a mim, renuncia a si mesmo, o teu desejo de beber, de se prostituir, de enganar, de mentir. Renuncie. E pega a sua cruz e siga Jesus. Porque ele é a verdade. É a vida, é o caminho, ninguém vê o Pai senão por ele, não tem outro caminho. O homem, ele arruma vários caminhos para não abrir mão do seu pecado. Por causa do seu pecado, que atribui a ele desejos. E o homem não se nega para... O homem não se renuncia, não se nega, não se renuncia para não abrir mão da prática do oculismo, da prostituição, da prática do pecado por Cristo. E sabem, todas essas práticas, há uma condenação para os que praticam isso, que é o salário do pecado, é a morte de espírito, a alma ser lançada nas profundezas do inferno. Se converta, retorna para o teu Deus, que hoje é poucos que anunciam a palavra verdadeira. Mas ainda na face dessa terra, ainda tem discípulo de Cristo, que vende. Teme homens, mas teme a Deus. Porque Jesus, ele veio dar vida e abundância para o homem. No livro de Mateus, livro de João 10 ao 10, o ladrão, o Satanás, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. É isso que Satanás veio fazer na vida do homem. Escravizar ele nos vícios, nos desejos malignos, nas paixões malignas da face dessa terra.
satisfaça os desejos terrenos da vossa natureza de se prostituir, de idolatrar, de mentir, de enganar, de se prostituir, de beber, morrer. Se converta, permaneça na santificação, de qual ninguém verá a Deus, porque no livro de Apocalipse nos descreve bem. Continue injusto e fazendo injustiça. Continue imundo, ainda praticando imunda. Um exemplo: pornografia, imoralidade, prostituição, adultério. E o justo na prática da justiça. E o santo em Cristo se santifica, de qual ninguém verá a Deus. Bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue de Cordeiro, no sangue de Cristo, para que insista o direito de ter da árvore da vida e entrar na cidade santa por a porta. Porque ficaram de fora os cães, os feiticeiros, as pessoas impuras que praticam todo tipo de relação sexual, os assassinos, os idólatras, os homicídios que tiram sua própria vida. Todo aquele que ama e pratica mentira não entrarão no reino de Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, ao verso 5, vai falar que há um remediador entre Deus e o homem. Qual a função desse remediador? Levar o homem a Deus. Quem é esse remediador? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não precisa arrependimento. Se arrependa enquanto é tempo. No livro de Isaías 55, ao verso 6, vai nos relatar algo que chama a nossa atenção a respeito, que buscai o Senhor quanto se pode achar, invocar certo. Deixa o perverso o seu pecado, o seu caminho, a sua iniquidade. Converta no Senhor Jesus. É o Décimo e que perdoa. Jesus quer te perdoar. Jesus quer te nova vida. Jesus quer te salvar e a sua família. Jesus quer te libertar da pornografia, da inveja, da acusação, da avareza, do egoísmo, da soberba, desse orgulho que tá te matando por dentro, tá te consumindo, tá apodrecendo os teus ossos, como fala no livro de Provérbios. Se converta, receba a vida que é de graça, que é Jesus Cristo. Então, essa palavra que Deus nos concedesse nessa noite. Eu quero agradecer a Deus primeiramente por a oportunidade e o privilégio do seu Espírito Santo ter pronunciado sobre os meus lábios, de ter me ensinado as suas palavras e os demais que aqui se encontram presentes, de estar acompanhando essa live ao vivo. Guarda as palavras do Senhor, seu Deus, guarda, como descreve no livro de Provérbios, que nos relata, Provérbios capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, é dentro de ti. Guarda os meus mandamentos e viverá. Tu guardar as palavras de Deus, os mandamentos, no livro de Provérbios fala que tu vai viver. A obediência, os mandamentos, a palavra de Deus nos gera vida. Deus fala, filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e a minha lei, e viverá. Mas manter como uma rebelde, como uma Saul, vai morrer longe da presença do Senhor. Porque Deus rejeitou Saul, Saul perdeu o seu reinado, de algo da parte do Senhor que tinha concedido ele, perdeu sua bênção, seu reinado. Perdeu a presença de Deus porque foi rejeitado, e perdeu o Espírito Santo. E ainda foi atormentado por espírito maligno, e ainda morreu longe da presença de Deus. E eu creio que não é isso que você quer para a sua vida. Então não abra mão do seu ministério, do teu chamado, do seu milagre, daquela visão de algo grande que Deus te entregou, que tu fala para alguém, a pessoa, eu não acredito que ele vai alcançar isso. Eu não acredito que isso vai se materializar na sua vida, porque Deus deu essa visão grande, foi para você, não para ele. Ele tem a visão pequena. Então guarda as profecias de Deus. Guarda o que Deus tenha te concedido. Não abra mão. A partir do momento que tu abrir mão, pecando, permanecendo no erro, no pecado, tu vai perecer como a Saul pereceu. Tu vai perder o que Deus já te deu. E tu ainda vai ser atormentado, angustiado, despaciente, triste. Vai ser maldizente, vai reclamar de tudo.
É isso que acontece na vida do ser humano, quando o espírito imundo atua sobre ele. A pessoa é egoísta, é avarento, é triste, é vazio, um vazio por dentro. Que nem o alcoolismo, quando no outro dia que passou a ressaca, tá aquele vazio por dentro, é falta de Deus. O pecado cansa, porque está escravizado. Não deixa o espírito maligno atuar em você por a tua rebeldia. Se converta. Guarda os mandamentos da palavra do Senhor teu Deus. Que o que Deus já te concedeu, te entregou, vai entregar, vai se realizar por a tua obediência, por a tua dedicação, por a tua fidelidade a Deus. Não seja como a Sal, que teme aos homens, que deixou ser influenciado por as pessoas ao teu convívio, tanto do trabalho, tanto do dia a dia ou da família. A respeito da tua fé em Cristo, o teu amor, a tua dedicação. Não abra mão da tua integridade, que o diabo ele quer furtar a tua integridade, a tua fidelidade, como ele tentou Jó. Então, que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que Deus possa nos guardar, nos proteger, nos fortalecer ricamente, espiritualmente, que possa nos revestir de toda a armadura de Deus e nos revestir do alto céu de poder, como ele tem revestido os seus discípulos. E lança por terra o laço do passarinheiro, a peste pronociosa, a mortandade, todo mal se praga nas trevas, na escuridão. Toda seta que opera ao meio-dia, seja lançado por terra. Seja desfeita as obras do maligno e Satanás da minha vida e da sua vida. Você crê nessa palavra? Receba, mas recebe guardando, meditando de dia e de noite na Bíblia, lendo e lembrando. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3 ao 10. Aquele que guardar a minha palavra, eu guardarei do dia da tentação que vem para todo na face dessa terra. Deus nos guarda da tentação. Nós somos tentados todos os dias, assim como você. Como assim? Vem um cara e te chama, vamos beber? Tu tá sendo tentado. Vem o cara te chama, vão se prostituir, tem umas meninas lindas ali. Tu tá sendo tentado. Então, um dinheiro errado, coisa enganosa, coisa errante. Tu tá sendo tentado. Então guarda a palavra do Senhor teu Deus, que ele vai te guardar da tentação que vem para todo na face dessa terra. O atentador é Satanás, ele vai vir te tentar. Mas se tu ter guardado dentro de si a palavra do Senhor teu Deus, os mandamentos, Deus vai te guardar. E que o Senhor abençoe todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.